Olá a todos. Nós vamos aqui falar um pouco sobre a pesquisa que nós desenvolvemos no grupo de pesquisa Encontros Interculturais na IAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis, pela Universidade Paulista e uma pesquisa cadastrada no CNPq. Os professores que apresentarão esse trabalho são eu, Joana Ormundo, professora Sueli de Brito Salles, professor Milton Gabriel Júnior e professora Débora Gomes de Paula. O primeiro tema dessa apresentação será sobre refugiados, é a primeira etapa dessa nossa pesquisa, e que investigamos sobre a mobilidade humana. Eu passo aqui agora a voz para a professora Sueli. Olá a todos. Bom, essa é a primeira etapa da nossa pesquisa, como a professora Joana falou, né? Nós temos como intenção estudar as narrativas de vida de refugiados no Brasil e sobre refugiados no Brasil. Então, neste primeiro momento, nós queremos entender o que são os refugiados, qual é o aspecto legal que ancora essa situação, né, essa condição dessas pessoas no Brasil. Bom, então eu estou partindo de alguns documentos oficiais para falar um pouquinho sobre... Dá para você voltar um slide, Milton, por favor? Obrigada. De alguns documentos, né, oficiais para falar sobre o que seja, né, um refugiado. Então, estou pegando aqui uma das definições que diz: refugiados e solicitantes de reconhecimento da condição de refugiados são pessoas que deixaram seus países de origem em virtude de conflitos armados, de violações de direitos humanos e de outras situações de violência, buscando a proteção em outro estado. Ou seja, o principal aspecto é a violação do direito humano, né? Quando há risco de vida, então essas pessoas acabam buscando o refúgio, né, em outro espaço, em outro lugar que não o seu país. Agora sim. E há uma diferença técnica entre refúgio e asilo, né, que são coisas distintas. Então, asilo é algo mais específico, né, é uma medida política de caráter regional e que abarca apenas delitos políticos. Para alguém pedir asilo, tem que haver uma necessidade efetiva de perseguição, tem que haver uma comprovação de que haja perseguição, enquanto que no refúgio, o refúgio é considerado uma medida humanitária de caráter universal e que abarca motivações variadas, né, desde questões religiosas, raciais, de nacionalidade, tribais, né, nós vamos falar sobre isso mais à frente, de grupos sociais e até de opiniões políticas. Então, é algo mais amplo. Bom, a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, no protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, que é um documento da Procuradoria-Geral do Estado, né? Nós encontramos, né, mais uma vez, uma definição sobre o que seja um refugiado. Homens, mulheres e crianças que, a cada instante, são obrigadas a fugir do lugar onde residem habitualmente, com receio de perderem a própria vida, a segurança e a liberdade em razão de guerras, perseguições, discriminações e intolerâncias. Essas pessoas, vítimas de violação de direitos humanos, são os refugiados. Então, eles pertencem a todas as raças e religiões e encontramos-los em todas as partes do mundo. Isso está lá no documento, tá? Então, é importante que a gente entenda que esse movimento de acolhimento, de proteção internacional a pessoas em situação de risco, isso começa desde o início do século XX, né? Então, nós temos aqui a proteção na sociedade internacional organizada, teve origem em 1921,
após a Revolução Russa. Depois, em 1933, por causa do nazismo, né, e também para tentar acolher as vítimas, né, os judeus não arianos e os opositores ao regime. E isso continua, né, no aspecto legal da construção dessas instituições que vão, legais, né, que vão acolher, que vão pensar na situação dessas pessoas pelo mundo. E sobre isso, quem vai falar um pouquinho mais é o Milton. Milton, agora é com você. Olá a todos, então dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho também da parte legal, né? O direito a ser ou de ser um refugiado. Então, em 1950, a Assembleia Geral das Nações Unidas, ela aprova a Resolução 428A, aonde, né, abarca ali, compreende o Estatuto do Escritório de Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur. E ele entra em vigor em 51. Então, esse Alto Comissariado produz, né, documentos aonde estabelece, né, no seu estatuto a questão do refugiado. Aí é onde fala que assumirá a função de proporcionar uma proteção internacional aos refugiados que reúnam as condições previstas no presente estatuto. Ou seja, esse autocomissariado busca encontrar soluções permanentes para os problemas dos refugiados, auxiliando governos e também negociando, dependendo dessa aprovação de governos interessados. As organizações privadas que se preocupam com a questão também, eles vão facilitar a repatriação voluntária dos refugiados, né, dessas pessoas, e a sua absorção nas comunidades nacionais aí que eles vão ser integrantes. Hoje, esse autocomissariado é composto por 44 membros, tem a sua sede em Genebra, na Suíça, é uma organização internacional que conta com vários países e possui 300 escritórios em mais de 120 países, né? E no Brasil há apenas uma missão. Ele ainda não se constitui como um escritório regional, como no caso do México, Argentina, Guatemala, que já há. E esse estatuto vem passando ou passou por várias alterações, pois ele estabelecia alguns limites temporais ou até mesmo geográficos, mas com as mudanças sociais, as mudanças do planeta e as séries de conflitos existentes, ele vem sendo revisado e reformulado. E assim também o nosso decreto, a legislação brasileira, ela também vem se atualizando para fazer, não só fazer parte, mas se enquadrar nessa questão do direito do refugiado. E o refúgio propriamente no Brasil. Então, nós vamos traçar aí, vamos fazer um panorama dessa realidade de refúgio no nosso país e, assim, mostrar para vocês, demonstrar que há também, né, o Brasil está inserido nesse autocomissariado e ele vem se preocupando cada vez mais, criando uma coordenação geral para essa questão, que é o CONARE, né, ou Coordenação Geral do CONARE. O CONARE é o Comitê Nacional para Refugiados, e ele é um órgão colegiado que está vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e ele vai deliberar sobre as solicitações, reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. E a sua competência e composição vem definidos no artigo 12 da Lei 9474 de 1997. E o CONARE ele é constituído por representantes tanto governamentais como não governamentais. Fazem parte do governo a questão do Ministério da Justiça, Segurança Pública, ao que ele está vinculado, Ministério das Relações Exteriores, Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Economia e Polícia Federal, onde todos essas instituições e órgãos governamentais trabalham em conjunto com a sociedade civil
para fazer o acolhimento dos refugiados no país. E aí eu passo a palavra à professora Joana. Jô, microfone, Jô. Joana, o microfone está... Abre o microfone, por gentileza. Tirei. Pronto. Okay. Obrigada, Milton. Obrigada por vocês se lembrarem do microfone. É interessante porque agora eu vou vou situá-los no direito brasileiro, né? Sobre a questão, como que a questão do refugiado ela foi incorporada no ordenamento jurídico do Brasil. Então, a lei que incorporou definitivamente a questão do refugiado é a Lei 9.474. Né? Então, em obediência ao quê? Ao que já foi mencionado aí, a convenção que nós tivemos das Nações Unidas, né, pela ONU, de 1951, e também ao protocolo, né, que foi assinado pelo presidente da Assembleia Geral da ONU, né, e o seu secretário-geral, em 1967. Então, o que trata a Lei 9.474? Né? A gente tem aí esses dois documentos importantes, né, que foi a Convenção das Nações Unidas e o protocolo, que asseguram que qualquer pessoa, em caso de necessidade, pode exercer o direito de procurar e receber refúgio em outro país. E aí essa lei, 9.474, ela tem um papel importantíssimo, né? Porque ela traz essa questão incorporando ao nosso ordenamento jurídico. E é interessante também que essa lei ela tem um aspecto que ela é uma das primeiras leis a tratar sobre essa questão dos refugiados, né, relacionado aos direitos humanos, direito internacional relacionado aos direitos humanos. O artigo 1º da lei, ele traz para a gente o reconhecimento do refugiado, como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. E o inciso 2 aqui, ele diz que, não tendo nacionalidade, estando fora do país, onde teve sua residência habitual, não possua ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. E o inciso 3, que, devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Também aqui uma referência interessante ao artigo 2º, que os efeitos da condição dos refugiados eles serão extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes, assim como os demais membros do grupo familiar que do refugiado depender economicamente, desde que se encontrem aqui em território nacional. Pode passar, Milton, para o próximo slide. Sobre a dinâmica do refúgio no Brasil. Opa, aqui. Isso. A dinâmica do refúgio no Brasil. Então, o CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, que está lá, ele é instituído ali no artigo 11 da lei, né? E depois tem outros artigos que vão dando as deliberações do CONARE, que é um órgão que tem exatamente essa função de tratar sobre a questão da deliberação do coletivo, né, no âmbito do Ministério da Justiça. E aí tem os últimos dados estatísticos que nós pegamos aqui, refere-se
ao final de 2020, em que nós tínhamos 57.099 pessoas refugiadas reconhecidas pelo Brasil. E só em 2020 foram feitas 28.899 solicitações da condição de refugiado. Né? E dessas solicitações, o CONARE reconheceu 26.577 pessoas de diversas nacionalidades como refugiadas. Em relação ao país de origem dos solicitantes, o que vai destacar mais, nós temos aí 60,2% da Venezuela, de habitantes da Venezuela. Do Haiti, nós temos 22,9%, Cuba, 4,7%, China, 2%, Angola, 1,2%, Bangladesh, 1,1%, e outros países que estão abaixo de 1%, como Nigéria, Senegal e Colômbia. Os homens, tanto os homens, 50,3%, como as mulheres, 44,3%, reconhecidos como refugiados, encontravam-se na faixa etária de 25 a 39 anos de idade. Em 2020, 75,5% das solicitações apreciadas pelo CONARE foram registradas nas unidades da federação, que compõem a região norte do Brasil. Então, o estado de Roraima concentrou o maior volume de solicitações de refúgio, seguido de Amazonas, e Roraima com 60%, Amazonas 10% e São Paulo 9%. Pode passar, Milton, por favor. Sim, Joana, só também ressaltando que aqui nós estamos tratando dos dados oficiais, mas há uma previsão, pelo menos da cidade de São Paulo e outros do Brasil, que há também muitos imigrantes inodocumentados, principalmente o caso de bolivianos na cidade de São Paulo, que ainda não solicitaram por receios ao CONARE a sua legalização no país, mas esse número acaba sendo um número até maior do que os números oficiais. No momento, não, é super importante isso, Milton, porque realmente o número é muito maior, né? Uhum. Nem todos conseguem o trâmite, né, para oficializar a sua condição, né, de refugiado. Então, a gente tem realmente um número muito maior. Então, aqui, a gente já comentou no slide anterior, mas só para que se tenha uma ideia da totalidade dessas pessoas, né, dos 28.899 que solicitaram a condição de refugiado no Brasil. Então, da Venezuela, nós tivemos 17.385 pessoas, do Haiti, 6.613, Cuba, 1.347, China, 568, Angola, 359, Bangladesh, 329, Nigéria, 213, Senegal, 209, Colômbia, 182 pessoas, Síria, 129, e o conjunto, né, dos outros países, 1.565. Mas é sempre bom reforçar, né, o que o Milton falou, porque esses são os dados oficiais. A gente tem um número muito maior de pessoas que estão aqui no país em condição ainda não legalizado, né, a sua condição de refugiado. Agora a gente passa para a Débora. Tudo bem, Débora? Oiê. Então, vamos tentar, a título de exemplificação, mostrar alguns casos dessas solicitações, ou do que motivou essa solicitação de reconhecimento dessa condição de refugiado. A gente tem, então, os venezuelanos no Brasil e duas notícias que saíram no G1, que falam na manchete, que a gente diz que é um texto reduzido, venezuelanos que migram para o Brasil, passam fome e vivem nas ruas de Roraima, que, como a gente já indicou aqui, 60% dos pedidos dos venezuelanos é feito pela fronteira ali com a Roraima, certo? A outra notícia fala: o caminho de um país para o outro muda as pessoas.
Veja, sonhos e preocupações de venezuelanas em situação vulnerável que chegam ao Brasil. São duas situações aqui. Primeiro, eles estão numa vulnerabilidade no país de origem, e depois, quando eles chegam aqui no Brasil, eles têm que enfrentar os seus desafios também para fazer esse acolhimento. No próximo slide, a gente pode falar, Milton, da contextualização do país de origem. Por que eles vêm para cá, no caso dos venezuelanos? Um dos motivos que a gente pede, o que eles pedem, né, a questão da solicitação como refugiado, é a questão da violação de direito. Porque geralmente, quando a gente pensa em refugiado, a gente pode pensar em guerras, né? Mas, na realidade, na Venezuela, por conta lá do presidente Nicolás Maduro, que é o atual governante, que deu continuidade à política que estava sendo exercida antes pelo presidente Hugo Chávez, trouxe lá um impacto na economia muito grande, então a inflação lá ultrapassava 800%, o que não dava condições das pessoas terem a sua subsistência básica. Então, pela notícia aqui, faltava insumo básico para a sobrevivência, faltava alimento e medicação. Isso é considerado uma violação de direito humano e está enquadrado como uma das causas ou dos motivos que você pode pedir o reconhecimento como refugiado. Então, os venezuelanos vêm para cá. Aqui, por incrível que pareça, a condição ainda é um pouco melhor da condição que eles tinham lá no país deles. Outro caso que a gente tem são dos haitianos que vêm no Brasil. O que acontece com os haitianos? A notícia que a gente trouxe aqui para exemplificar fala que eles têm medo de deportação e eles não conseguem se regularizar. Eles não procuram os órgãos oficiais para regularizar a documentação e eles não conseguem emprego aqui no Brasil, ou emprego na capital. Vamos ver o contexto dos haitianos. Aqui é um desastre natural, um abalo sísmico que teve lá em 2011. O Brasil foi em 2010. O Brasil foi um dos países que teve uma ajuda humanitária lá no Haiti. E eles entenderam, então, que o país, o brasileiro, o país seria um lugar propício para ver. Só que quando eles chegam aqui buscando melhoria de vida, eles têm medo de ser deportados. Então, eles não se apresentam aos órgãos oficiais e não se regularizam. Então, a dificuldade é maior para eles conseguirem trabalho, conseguirem ajuda dentro do que a gente está conseguindo como um processo de uma política de acolhimento. Outro exemplo que a gente tem, o Milton vai passar para mim, eu sempre trago, quando fala de refugiado, eu lembro da Síria, porque algum tempo atrás, se não me engano, foi em 2015, saiu aquela notícia daquela criança que foi achada na praia, morta, que foi muito chocante, foi uma coisa que teve repercussão internacional. Não era só aquela criança que estava lá, eram 9 pessoas falecidas, mas aquela criança ficou como representante desse movimento dos refugiados, desse povo da Síria que estava tentando fugir, nesse caso, de guerra. Então, quer dizer, outro motivo que leva as pessoas a solicitarem a sua condição lá de refugiado. Então, após 10 anos dessa crise, começou lá na Síria em 2011, olha os números, 13 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária e de proteção, 6,7 ainda estão se deslocando na Síria, e 6,6 milhões estão aí refugiados em todo o Brasil, em todo o mundo, sendo que 5,6 ainda estão hospedados em países próximos à Síria. Para dar o exemplo do menininho, ele chamava Aylan Kurdi. Eu trouxe aqui esse exemplo porque a repercussão internacional trouxe uma representação desse refugiado. Então, nessa primeira charge, a gente tem aqui a representação das Nações Unidas e esse menino central ali. As Nações Unidas estão tomando alguma atitude ou só estão observando o fato? Aqui a criança representada como se existisse uma fronteira entre os países, porque alguns países não deixam esses sírios entrarem, eles estavam morrendo na praia.
tem uma visão religiosa da situação, não é só questão política. Então, tem gente que pensa em Deus, tem gente que pensa em outra entidade espiritual que vai influenciar nesse momento de decisão. E tem esse exemplo aqui de algumas pessoas que pensam que essa criança deveria estar na proteção do seu lar, deveria ter as condições básicas que toda criança tem, que é o que a gente espera para todas as pessoas em vários países, né? A gente imagina que a gente vai poder ajudar aqui no Brasil. A situação também está difícil, mas é isso que a gente espera. No caso da Síria, a guerra lá começou por conta de diferenças religiosas e políticas. Lá tem um embate entre uma perspectiva para encarar o poder, para a tomada de poder no governo, entre xiitas e sunitas. Xiita é aquele que acredita que tem que, para atuar no poder, tem que ser descendente de Maomé, e os sunitas acreditam que não, que para você ocupar um espaço de poder, você pode, através do seu caminho, da sua habilidade, da sua competência, assumir um posto. O presidente da Síria, que é o Bashar al-Assad, ele é xiita, e em 2021 ele retomou o poder, quer dizer, ele renovou o seu tempo no cargo. Então, quem é contra os xiitas não tem vez naquele país, então eles são perseguidos, e aí entra naquela motivação dos refugiados, que você pode pedir refúgio se você tiver opinião pública, se você for perseguido pela opinião pública, grupo social, religião, nacionalidade ou raça. Então é isso. Quem vem agora? Sueli. Oi, obrigada, Débora. Bom, são tantos casos, né, envolvendo aí os refugiados, e nós estamos gravando agora na primeira semana de fevereiro, né, de 2022, e hoje, né, essa semana, a notícia que aparece em tudo quanto é jornal é a morte do congolês, né, do jovem Moise, congolês, né, que vivia no Rio de Janeiro desde 2014, né? E foi uma morte brutal, ele foi assassinado a pauladas, e então nós achamos relevante fazer pelo menos uma referência, né, a esse caso, aqui nos nossos slides de abertura. Não dá para comentar muita coisa ainda, porque é muito recente, e para fazer um estudo a gente precisa de algum distanciamento, né, para a gente não ter um envolvimento emotivo, né, e poder fazer uma análise com um pouco mais de distanciamento científico. Tá? Então, isso possivelmente nós faremos mais para frente. Mas só para a gente poder contextualizar um pouquinho, né? O congolês morto no final de janeiro deste ano chegou adolescente ao Brasil, né? Em 2014, ele veio com a mãe e os irmãos. Ele estava agora com 24 anos, seu país de origem, a República Democrática do Congo, foi uma colônia, né, da Bélgica até 1960, né? Ganhou a independência em 1960. Mas é um país que tem passado por muitos conflitos violentos, né, há décadas, devido a duas grandes questões, né? A primeira são os choques étnicos, a briga entre tribos inimigas, né? Muito forte, algo semelhante ao que a Débora falou em relação à Síria, né? Essa questão étnica. E também existe um outro aspecto curioso, né, no Congo, que são os interesses comerciais, porque é um país com várias jazidas de diamantes, de estanho e de cobre, e aí recebe uma influência internacional para que essa briga, na verdade, né, não acabe, de acordo com o interesse do país que está se envolvendo ali. Então, muitas vezes, essa interferência, ela não vem para acalmar os ânimos, para ajudar o país a entrar em paz, né? Mas está ali motivada por questões comerciais, como é o caso do Congo. Tá? O Congo, Angola e Guiné-Bissau compõem a maior comunidade de refugiados africanos no Brasil. Bom,
Então, a gente gostaria de já encaminhando aqui para o final da nossa apresentação, queria colocar que esse estudo, né, essa nossa preocupação, esse nosso interesse em entender os refugiados no Brasil, se deu principalmente porque nós temos interesse de ampliar, né, um projeto que nós já começamos na Unip, que é o de português como língua estrangeira, no caso de português voltado aí para refugiados, tá? Então, o curso de letras da Unip começa essa investigação sobre o perfil do refugiado com a intenção de futuramente elaborar um projeto voltado para eles. Nós já temos algumas primeiras experiências, mas essa pesquisa vai ser importante para aprimorar e dar respaldo para que os nossos alunos possam fazer esse trabalho futuramente com os refugiados. Agora eu volto para a professora Joana. Ativei. Então, a professora Celi já apontou aqui, né, os projetos futuros, que, né, a gente atender aí dentro de projetos de nivelamento, de projetos que atenda a comunidade, né, atender essa comunidade de português para estrangeiro. E nós também temos intenção aí de investigar mais sobre essa questão da mobilidade humana, né, e as condições dos refugiados a partir de como as instituições tratam sobre isso, né? Então, a nossa pesquisa ela vai levar em consideração, nas próximas etapas, pode passar, por favor, Milton? Né? Investigar como que dá, como que reflete e como que se constrói esse discurso e a forma de representação social dos refugiados, né? Nas várias instituições que a gente tem, né? Então, vamos considerar aí o perfil institucional, né? E com o propósito de discutir, de mostrar essas condições, né? Para a gente trabalhar com processos de inclusão social. Então, para isso, a gente tem uma perspectiva teórica que nós trabalhamos, né, que é a análise do discurso crítica, que traz esses elementos, né? Uma das questões apontadas são as vozes da globalização, em que nós temos aí as agências governamentais, as agências não governamentais, a própria análise acadêmica que se desenvolve dentro das universidades, a mídia e as vozes das pessoas comuns, né, dar voz para as pessoas comuns. Então, vamos partir dessa temática do refugiado e da inclusão social e verificar como que isso reflete dentro dessas vozes institucionais. Então, é o que nós pretendemos dar continuidade nas próximas etapas da nossa pesquisa, tá bom? E aqui as referências bibliográficas que embasou aí o nosso trabalho, né? Elas estão aí, Ministério da Justiça e Segurança Pública, as convenções relativas ao Estatuto do Refugiado, os refúgios em números, os observatórios das migrações, e é esse trabalho que nós estamos pesquisando e que tem etapas a serem seguidas, né? Uma continuidade. Tá? Sempre levando em consideração essa questão do refugiado com inclusão social e como que reflete dentro dessas instituições. É essa a nossa contribuição, contribuir para processos de mudança social. Ok? Querem falar mais alguma coisa? Finalizar, Celine? Então é isso, né? Obrigada a todos e nos vemos em breve, né? Na continuação dessa pesquisa, ok? Um abraço a todos. Abraço. Milton, Débora? É breve, vamos fazer aí, como as professoras já pontuaram, a nossa continuidade, essa continuação da pesquisa, e espero em breve revê-los para, assim, aprofundarmos nos nossos temas.
Obrigado. Obrigado, até a próxima, pessoal. Parei.